Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Se liga, concurseiro, tá? Nesse momento de isolamento social, o professor Sucupira está produzindo um vídeo, tá? Onde o tema vem ser essa dinâmica da globalização frente ao coronavírus, tá? Ou Covid-19. Nós estamos assistindo à globalização e suas características e conceitos ficar de joelho frente a esse micro-organismos, esse vírus minúsculo, mas que está produzindo transformações bem graúdas. Transformações que serão sentidas pós essa pandemia deixar de existir e como está ocorrendo em escala de país para país, como se fosse um efeito dominó, lá para agosto e setembro o mundo vai estar livre, né, dessa pandemia. E vai surgir uma nova dinâmica, tá, para as relações econômicas, para a produção e o consumo global. Pode ter certeza disso. A globalização não terá mais a mesma dinâmica do anterior a essa pandemia. Alguns recados muito bem dados foi dado pelo vírus, pelo Covid-19. Sabe quais foram os recados que eu enumerei aqui para vocês? É que o vírus não tem passaporte. O vírus, ele migra sem precisar de um visto para entrada e saída. Sabe o que foi que o vírus nos mostrou? Que ele não tem classe social, tanto ricos quanto pobres, como a classe média da direita pobre que pensa que são ricos. Que o SUS se faz necessário no Brasil, tá? Que o vírus não tem gênero. Para aqueles que gostam de debater a questão do gênero, o vírus não tem gênero. O vírus não respeita a regra de mercado. O vírus é um checkmate nessa ideia da globalização que os economistas defendem. Depois dessa pandemia, nós vamos ter uma mudança. Será que as multinacionais, as inventoras da atual globalização, permanecerão com as suas produções em espaços geográficos de produção de outrora, como a China? Será que depois de o vírus chegar em determinados países, em função do seu chefe de Estado desdenhar da ciência e do conhecimento, como o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que depois que o vírus chegou mesmo numa intensidade maior, ele externa o seu discurso nacionalista, o seu discurso populista, em função de ter desdenhado do conhecimento, desdenhado da epidemia que se transformou em pandemia, fechar as fronteiras. Vírus não precisa de passaporte. Depois de desdenhar, dizendo que a economia americana não seria afetada, agora ele acorda e libera alguns bilhões de dólares para o combate ao vírus na sociedade americana e para a economia. Reduz taxas de juros. Aqui no Brasil, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro desdenhou da ciência, do conhecimento,
quando percebeu dos erros cometidos com relação à questão da epidemia, mais um erro, vamos deixar aqui claro, agora se preocupa para valer com a epidemia. E mais uma vez, num discurso semelhante ao discurso do presidente Donald Trump, um discurso nacionalista, populista, de senso comum, não podemos esperar mais do que isso, fecha a fronteira com a Venezuela. Só com a Venezuela. Como se isso fosse atender, como se isso fosse dar uma explicação à sociedade brasileira de senso crítico. Lá na Itália, quando a epidemia chegou na Itália, o erro do governo e da oposição foi trazer essa questão para uma questão de disputa eleitoral, política ideológica. Vírus não tem partido. Vírus não é vermelho, nem azul, nem branco. Vírus é um micro-organismo que produz, no caso do coronavírus, uma doença. Fragiliza não só as pessoas, mas está fragilizando também a economia. Depois desse jogo, que nós estamos travando, a vitória com certeza será da sociedade mundial. Aqueles conscientes, aqueles que se preocupam de fato para que haja uma redução do crescimento dessa infecção, com certeza absoluta, será o vencedor. Mas é interessante a gente fazer aqui uma outra observação a nível interno. Ao longo desses dias, comecei a fazer alguns questionamentos. Os liberais, aqueles que defendem o livre mercado, o mercado sem a participação do Estado, que acham que o Estado está inchado, que acham que o Estado não deve se fazer presente. Esses recorrem ao Estado quando passam necessidade. Exemplo, vem ser o pedido de socorro financeiro para as empresas que administram os aeroportos no Brasil, pelo fato da redução do fluxo de pessoas, que hoje reduziu as suas viagens de país para país, de continentes para continentes, de estado para estado. Ao mesmo tempo, esses mesmos liberais propõem ao governo, e um governo de liberal, a redução da carga horária de trabalho com a redução do salário. Aí eu faço aqui uma pergunta: só são as empresas que estão perdendo? E o trabalhador, que nesse momento de que não está produzindo, por recomendação do próprio governo, por recomendação das empresas, por uma recomendação internacional, uma orientação através da OMS, do Ministério da Saúde, esses trabalhadores que estão sendo levados a ficar em casa, ou aqueles que reduziram o tempo de trabalho, ou aqueles que estão vendendo seus produtos, sabe, nos centros urbanos, quase vazios do Brasil, como fica? É inconcebível a ideia, nesse momento em que as pessoas precisam, para se cuidar, se alimentar em casa, tenha que assistir o governo falar em redução de salário. É incrível como algumas empresas, nesse momento no Brasil, ainda estão agindo no sentido de cortar
o abastecimento de água, de energia pelo Brasil afora, a ganância do mercado e de algumas empresas, estão refletidas também no aumento exagerado, sabe, de produtos que a sociedade nesse momento no Brasil precisa, de higiene, não só do álcool gel, um roubo à mão armada que o mercado está produzindo, a sociedade brasileira nesse momento, com um aumento de mais de 180% do litro do vidro de álcool gel, das máscaras. Esses sanguessugas paleolíticos da economia brasileira mostra a sua cara nesse momento em que o Brasil precisa se unir no sentido de não fazer com que o ápice, a curva, sabe, a curva não venha a ser atingida, porque senão o sistema de saúde no Brasil, que já é precário, entrará em colapso. E para aqueles que defendem a redução de investimento na área da saúde, o coronavírus está dando um recado. Ok, pessoal? Esse foi mais um vídeo para o nosso canal Se Liga Concurseiro, um canal voltado para você que se prepara para o concurso público em todo o Brasil. Se você gostou desse vídeo, dê uma curtida e faça um comentário. É sempre bom ler os comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!